Shalom Hashem, Shalom Alf, nesse 17 de agosto de 2020, hoje é segunda-feira, especial aqui transmitindo Rádio Voz de Jesus, Cosmologia Bíblica, Terra Plana. Eu vi um vídeo de um globista refutando o mapa da Terra Plana que foi patenteado. Algumas décadas atrás, que os terraplanistas usam como demonstrando que é terra plana. Eu vou falar sobre esse assunto e sobre a análise desse vídeo, desse globista. Como disse já anteriormente, esse que vos fala Alf, a cosmologia bíblica é essencial para o nosso imaginário bíblico. É importante que nós tenhamos a cosmologia bíblica e também para a inerrância bíblica. Então, se Deus ele errou, os profetas erraram em descrever a Terra como um plano, Isaías 40, 22, hug, um abraço, um círculo. Então a Bíblia não é inerrante, né? A ciência moderna, que é a literatura e a filosofia e a literatura e a agência e operação da cultura do transitório, do passageiro, que não tem importância nenhuma, a vida humana, as coisas que acontecem, porque tudo é passageiro e não reconhece que a palavra de Deus é eterna, permanente. Então esse espírito modernista não é nada mais do que o espírito satânico, espírito de Lúcifer, que não é Lúcifer, mas é outro assunto. Mas eu vou falar sobre esses argumentos desse globista, refutando o mapa da Terra plana, feito por um terraplanista, mas não identificado como mapa da Terra plana, mas apenas como contagem de horas num mapa azimutal, equidistante. Bom, é outro assunto, procure saber o que é mapa azimutal. O que eu quero nesse curto podcast no YouTube é refutar o argumento e explicar um pouco sobre a dificuldade de entender a Terra plana. Porque esse assunto é tão difícil para as pessoas comuns. E vai ser sempre difícil para as pessoas comuns. Ora, simplesmente porque a geometria é uma disciplina que não entra na cabeça da maioria das pessoas. Porque é preciso muito desprendimento para que a gente possa entender cartografia, geometria. A maioria das pessoas não vão ter esse desprendimento de estudo desse assunto. Eu tive o privilégio de estudá-lo, né? A geometria que eu fiz do Colégio Militar foi muito boa. E eu tenho livros aqui originais dos geômetras franceses sobre o assunto. E também tive a graça de Deus de terminar um curso de engenharia civil, que tinha uma disciplina de topografia, mas meio fraca, né? Mas dá para o gasto de entender a falsidade dos argumentos desse globista, querendo derrubar a patente do mapa da Terra plana, que nós, os terraplanistas, usamos muito e nos referenciamos muito. O primeiro argumento que ele usa, o falso argumento, é de que não foi registrado como patente como o mapa da Terra plana, mas como um mapa azimutal para identificação do horário, né, das horas. Claro que o autor terraplanista não iria fazer a patente de um mapa da Terra plana, porque mesmo porque todas as academias astronômicas estão na mão dos globistas, esses ocultistas, satanistas aí. Então os terraplanistas são marginalizados, assim como os cristãos são marginalizados por essa cultura renascentista que começou no século
XVI, o neopaganismo, o neoplatonismo, que é a mesma coisa, o neosatanismo. Por quê? Porque nós temos aí a comprovação política. As nações todas voltaram a ser repúblicas pagãs, né, ao modelo greco-romano. E os platonistas, todos nós sabemos que eles são modernistas. Então a chamada literatura moderna, aí que a gente vê comemorações de Mário de Andrade, Oswaldo Aranha, a Semana da Arte Moderna de São Paulo, que vão comemorar agora 100 anos, não tem nada de novo, de progresso. Isso é paganismo, satanismo primitivo, platonista, é o neoplatonismo, né? Que vai, nós sabemos pelas profecias, que vai terminar com a volta de Jesus e a destruição e condenação desta grande Babilônia satanista pagã, que apostatou as regiões onde o cristianismo prevaleceu por muitos séculos. Estamos no final dos tempos, né? Nós estamos vendo aí na rua as pessoas tudo com máscara de escravos do governo da OMS mundial, comunista, satanista. Então é claro que nós estamos no final dos tempos. Pois bem, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, e dar a glorificação dos cristãos com o corpo celeste, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, a primeira referência, e o corpo celeste da nossa glorificação como cristão com Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 58, por aí. Então essa é a profecia que está se cumprindo nos nossos dias. Apostasia, acordos de paz com Israel, a manifestação do anticristo na Turquia. Veja que a Turquia se aproximou muito do grupo Bilderberg e da Alemanha, do seu plano em 58 do euro, né? Tudo isso já amadureceu e nós vemos esses embates. Pois muito bem, esse argumento de que este terraplanista que patenteou o mapa da Terra plana que nós usamos não era para provar a Terra plana, ele deixou em aberto e disse: olha, use o mapa para azimutal para saber as horas. E ele botou 2 ponteiros de relógio na patente. Até aí tudo bem. Nós sabemos que o terraplanista não tem como patentear o mapa da Terra plana, porque não tem dinheiro, não tem academia, não tem a NASA para poder tirar fotos, mandar foguetes, né? Mostrar a real geografia da Terra, né? Um dia talvez a gente chegue lá. Não sei se dá tempo de Jesus nos dar essa graça. Mas o essencial é você aceitar Jesus, salvar sua alma. Mas é importante, sim, nós mantermos os olhos abertos a essas fantasias do demônio. O demônio vive de ilusão, de fantasia, de terror, né? Com essas máscaras aí, esses vírus, seja vírus de TI, seja vírus de laboratório de ensaio do globalismo na China, de Wuhan, esses Bilderberg globalistas, Illuminati satanistas aí, que são esses que ignoram a palavra, a verdade de Deus, de Cristo, dos apóstolos. Foi muito bem, chegando, estou muito prolixo hoje, não consigo concentrar no assunto, né? Mas chegando de volta, tentando chegar ao assunto, o argumento. Então eu disse que as pessoas têm muita dificuldade de entender a geometria, de argumentar sobre planos, retas, geometrias, meridianos, paralelos, etc. Mas eu tive a graça, a felicidade de ter uma educação mais específica sobre isso. E tive sucesso, né? Em perceber os argumentos falsos dos globistas. E o argumento falso, primeiro, é que ele diz que esse terraplanista não patenteou
o mapa como sendo o mapa da Terra plana, mas como um mapa azimutal para observação do horário pelos meridianos. E ele tem razão. Ele deixou no ar para que alguém use como terraplanista ou como globista a sua patente. Claro que uma patente tem interesse comercial, ele não iria ter todo esse trabalho do custo de uma patente simplesmente para o mercado restrito de terraplanistas, né? Seria um fracasso comercial, por isso que ele não deixou a questão fechada. A outra questão é, como eu disse, não há como a gente trazer uma evidência sólida científica aos moldes da NASA, com fotografias do espaço, sem manipulação de computador, etc. Porque os terraplanistas são minorias, a maioria são cristãos, e eles não têm esse dinheiro corporativo das empresas nazistas e dos governos nazistas, né? Aí da Mercedes-Benz, da Volkswagen, da IBM e dos 1000 cientistas da Operação Clip nazistas que o Eisenhower importou para os Estados Unidos, e Von Braun, que era um nazista, fundou a NASA e levou todo esse dinheiro de corporações da IBM, né, que localizou lá o banco de dados dos judeus da Europa para poder os nazistas queimarem no Holocausto. 1 milhão de crianças também. Um extermínio, né? Da palavra de Deus, dos dons de Deus, do povo, da eleição de Israel, etc. Que era também outra história. Então é claro que os terraplanistas não têm esse poder econômico. Veja que quanto custou aquela farsa da viagem na Lua, né? Só para produzir uma farsa, gasta-se bilhões e bilhões a NASA. Imagina para provar a realidade da Terra plana. Quanto seria? Então, esse é o primeiro argumento falso que esse globista usa. De que pelo fato daquele não ter sido declarado na patente como o mapa da Terra plana, então é errado usar aquele mapa como o mapa da Terra plana. Não, não é errado porque ele funciona no mar, nos navios, etc. Na navegação, ninguém usa o mapa dos globistas, a gente usa o azimutal. Por quê? Porque na hora da verdade o navio precisa navegar numa terra plana, né? Então essa é a primeira réplica, né, contra esse falso vídeo desse globista. A segunda é que ele diz o seguinte, o segundo argumento dele é o seguinte: o Trópico de Câncer é pequeno, então o Sol percorre a circunferência do Trópico de Câncer do hemisfério norte como sendo a mesma hora de dia, 24 horas. O dia no Trópico de Capricórnio é o mesmo que o dia no Trópico de Câncer. Capricórnio fica aqui na América Latina, passa na América Latina, e de Câncer fica lá na América do Norte. Então ele diz que a circunferência, claro, de Capricórnio é bem maior. Aí ele diz, então o dia teria que ter mais do que 24 horas. Não. Não, porque o Sol, o dia é bem mais longo. Ou seja, o Sol, ele percorre muito mais horas durante o dia o Trópico de Capricórnio para poder circular. Então, por isso que os dias lá no hemisfério sul, em latitudes altas do hemisfério sul, que é o Capricórnio, os 33 graus de latitude sul, os dias são longos. Então você vê, por exemplo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, você vê o sol lá, a lua já saiu, o sol ainda tá indo ainda, né? E o dia, 9 horas ainda é dia lá no verão do hemisfério sul, não é no Rio Grande do Sul. Eu já estive lá, né? A gente percebe esse fenômeno.
Mas, ao contrário do que diz esse globista, que diz que está provado, então, que a Terra é uma bola, porque senão o dia iria durar mais do que 24 horas. Ora, que falta de raciocínio lógico. Acontece que o Sol ele demora mais horas, o dia fica maior e a noite mais curta. Não é? O Sol, então, percorre no mesmo tempo a Lua, o dia tem a mesma hora. Apenas a noite é mais curta. Então você vê como esses globistas eles não entendem de geometria, de tempo, de espaço. Eles fazem argumentos falsos para desmerecer. O único objetivo desses luciferistas aí é de desmerecer a Bíblia como palavra inerrante, como Jesus como fonte da ciência. A palavra de Jesus tem que ser fonte de toda a ciência, como diz Paulo na carta de Colossenses. Então não pode haver uma cosmologia bíblica falsa, porque senão a palavra de Jesus não seria a palavra de Deus, do Criador. Então o objetivo deles é exatamente criar uma falsa ciência, como Paulo alertou a Timóteo, para não entrar nessas discussões da falsa ciência, que só levam a impiedades e guerras, etc. Mas é preciso a gente ficar sabendo, para não perder a fé na inerrância da ciência bíblica. Bom, então eu espero que foi complicado, é um assunto complicado, mas você analisar bem a questão, você vai ver que essa é a verdade. Nós somos enganados por essa falsa ciência dos globistas, assim como nós somos enganados com essa questão de vírus, da saúde, da política, da economia, da segurança, tudo eles nos enganam, né? Com o objetivo de nos roubar e eliminar a igreja, eliminar o reino de Cristo que está vindo e que vai dominar toda a terra e vai julgar todos esses mentirosos, porque é uma das 8 categorias que vai morar no inferno, é a do mentiroso, né? Porque não vai ter outro lugar para morar. Que na Jerusalém Celeste não entra mentiroso lá, nem covarde. Então nós não podemos ser covardes, porque eles estão dominando o mundo. Agora, o príncipe desse mundo, a gente não vai se calar, né? Enquanto tiver o sopro da vida em nós, Cristo não nos chamar, nós vamos falar a verdade para o mundo, para alertar, abrir os olhos dos cristãos e dos gentios e judeus que ainda querem a salvação em Cristo. Se quer a salvação em Cristo, aceite Jesus, o seu caminho, a sua palavra. Se você quer se reconciliar, abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso que eu falo Alf nesse podcast especial sobre cosmologia bíblica, terra plana. Shalom, Hashem, a paz do Senhor.